tarde. Acho que eu já falei com quase todo mundo aqui, né? Obrigado, Marcos. Inicialmente, agradecer mais uma vez o convite do ADIT para a participação nesse ADIT Júris, tão importante. Falar da felicidade, novamente, do lançamento do Ibradim no dia de hoje. Impressionante a aceitação desde o lançamento hoje cedo até agora à tarde. A quantidade de pessoas que veio falar conosco, manifestando apoio e demonstrando aquilo que nós imaginávamos, que é um instituto formado por cada um de nós. Assim esperamos. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Para começar, algumas pessoas também me perguntaram, você não vai falar da Lei 13.465, vai falar de arbitragem? Como assim? Ninguém me aguenta mais falar da Lei 13.465. Recentemente, sei lá, de uns 2, 3 anos para cá, tem acontecido muito, para mim, no meu escritório, de clientes precisando de auxílio em medidas que culminam com a solução em arbitragem e não no Poder Judiciário. Um número que era escasso passou a ser de um volume considerável. Então, a primeira coisa que eu identifiquei, e que eu acho que é fundamental, e talvez seja o que de mais interessante eu tenha para debater ou passar para vocês, é a quantidade de players, para usar um termo do mercado, na arbitragem, que não conhecem o mercado imobiliário como vocês conhecem. Isso é impressionante. Nós temos pessoas extremamente qualificadas, como o Chico Maia, que está aqui, é uma delas, que trabalham muito com arbitragem, mas tem também muitos processualistas, muitos especialistas em outras áreas que não o direito imobiliário, que estão atuando e fortemente em câmaras arbitrais, trabalhando com matérias imobiliárias como as que nós estamos debatendo no dia de hoje, debateremos amanhã de manhã, e que não têm o conhecimento técnico que certamente vocês têm. É um núcleo, em alguns locais do país, ainda muito restrito, muito fechado, e que depende, eu acho, da dedicação de cada um de nós para abraçar esse espaço que existe. Eu, por exemplo, em um dos casos que trabalhei, que ainda não se encerrou, inclusive, eu tive a possibilidade de trabalhar com diversos conhecedores do tema arbitragem, mas que absolutamente não tinham conhecimento, pelo menos até o início da demanda, do conteúdo técnico ali discutido e disputado. Por quê? Porque é mais comum, quando no Poder Judiciário estamos, que profissionais que, como nós, trabalhamos no mercado imobiliário, sejamos procurados pelos clientes, ao passo que a arbitragem, por ser um bicho diferente, um mundo diferente, pelo menos aos olhos do mercado e dos clientes, se buscam aqueles advogados ou aqueles árbitros que estão lá no hall das câmaras mais conhecidas, os árbitros, ou os advogados que já trabalharam em grandes causas naquela câmara específica, principalmente, ou pelo menos naquela praça. Isso acaba não atingindo, muitas vezes, profissionais capazes, pelo menos no quesito técnico material, como os que aqui estão. Então, quando esse tema surgiu, e eu comentei aos organizadores que seria um prazer falar sobre isso, é justamente porque eu tenho sentido falta, nas causas em que eu trabalho, de mais pessoas atuantes do nosso mercado imobiliário como vocês. E eu acho fundamental que isso mude, porque é um mercado aí a ser abraçado. Vamos lá. Também nessa linha, eu preciso falar que é muito diferente a forma como é enxergada a arbitragem de acordo com a cidade ou estado que você está. Em São Paulo, por exemplo, as lides que são decididas por convenção em arbitragem costumam ter valores econômicos bastante consideráveis, até porque o custo nas principais câmaras é muito alto. Isso não é assim no Brasil todo. Há alguns locais, como por exemplo Goiás, eu estava conversando sobre isso no intervalo, em que você tem muitas questões, muitas contenções e soluções por meio da arbitragem, com custo não tão alto, muitas vezes até bem mais barato do que se pode imaginar, porque o conteúdo econômico da demanda também não é grande. Então, vamos lá. A arbitragem, é importante falar isso também, tanto a minha apresentação quanto a dos meus colegas estará à disposição de todos vocês, até porque algumas delas são muito mais completas do que se poderá falar aqui no tempo que temos.
Então, o conceito da arbitragem. Principalmente, nós temos que tirar do judiciário, essa é a ideia. Aliás, a ideia dos 3 temas aqui de hoje. Desjudicializar. Tirar da máquina estatal, que, por muitas vezes, torna inviável o seu acesso. Não pelo custo, porque aqui nós não estamos falando em economia de custo, mas sim pela celeridade necessária ao caso. E, principalmente, aí sim eu vi muita vantagem, pela questão técnica. Não dá, às vezes, para você carregar um contrato extremamente complexo imobiliário para o Poder Judiciário, que é o mesmo juiz que está julgando outras milhares de ações, de conteúdos completamente diversos, e que não vai ter, talvez, expertise, mas, principalmente, o tempo necessário para se dedicar para aquela demanda. E aí a arbitragem, sem dúvida, nesse caso é a solução. Você não vai colocar na mão de alguém que não conhece o caso mais importante da sua vida, e alguém que não conhece tecnicamente. E aí eu estou falando, não sempre, obviamente, mas muitas vezes, do Poder Judiciário. Aí faço referência à lei principal, os conflitos que envolvam direitos disponíveis, obviamente, e as principais características que tornam tão importante a arbitragem para o mercado. Celeridade, nós temos, em média, 1 a 2 anos para a solução de uma lide, por mais complexa que ela seja, em arbitragem. O judiciário, quem está acostumado aqui, ou atua há muitos anos com medidas judiciais, você pode ter medidas judiciais de mais de 10 anos, né? Isso se tornou, cada vez, nos últimos anos, com a tecnologia, não tão demorado, mas você pode ter medidas judiciais com mais de 10 anos. Isso é inviável, né? Por mais que você ganhe uma ação, depois de 10 anos, você já perdeu a ação. De alguma forma, prejuízo todos têm. A expertise que eu já falei, você carrega para um árbitro, ou para 3 árbitros, depende do que for convencionado, algo extremamente complexo. E ele vai, em tese, ter tanto conhecimento quanto aquelas partes que ali contrataram. É isso que se espera. Tanto que a escolha desses árbitros se dá pelas próprias partes, geralmente. Aí também vai depender da convenção. Confiança, como eu falei agora, a informalidade, toda a solenidade que temos no Poder Judiciário acaba na arbitragem. É muito comum você carregar para as audiências em arbitragem cada um dos peritos que ali trabalharam, se é que houve perícia, para que eles, pessoalmente, explanem para os árbitros, conforme questionamento, inclusive, dos advogados das partes, o que constou daquele laudo. Nós que trabalhamos também no Poder Judiciário sabemos que é cada vez mais difícil o contato pessoal nas medidas judiciais. A arbitragem tem o objetivo de ser exatamente o oposto. Tanto assim que excelentes peritos para medidas judiciais, muitas vezes não são bons peritos na arbitragem, porque se não houver desenvoltura para explanar pessoalmente aquilo que constou do laudo dele, pode ter certeza, você escolheu mal o seu perito. E aí eu faço menção de novo ao meu amigo Francisco Maia, que é perito e que trabalha tanto em arbitragem e sabe bem do que eu estou falando. Sigilo não é necessário, mas é muito comum que você tenha na arbitragem uma cláusula em que as partes concordam que aquele procedimento todo, do início ao fim, ele é sigiloso. Só isso, muitas vezes, já justifica tirar o caso do Poder Judiciário e carregar para a arbitragem, porque, como todos nós sabemos também, em geral, os processos judiciais não têm segredo de justiça. Mas ainda falando em direitos disponíveis. Custo, que muita gente fala e reclama. É caro? É caro. Em São Paulo, especialmente, é muito caro. Em algumas câmaras, como a Brasil-Canadá, uma das mais especializadas, é realmente muito caro. E isso atrapalha, isso impede que, em muitos casos, você carregue para a arbitragem, porque se torna inviável financeiramente. Mas, ao mesmo tempo, é um custo concentrado, porque se resolve em até 2 anos, o custo é alto, mas você termina esse custo em 2 anos, diferentemente do Poder Judiciário, que barato também não é, dependendo da causa, porque é um percentual do valor da causa que se gasta para distribuição, para recurso e por aí vai. Isso pode se alongar por 5, 10 ou até mais tempo. Aí eu explico ali direitinho e, como eu falei, esses slides vocês vão ter acesso. Nós temos no mercado imobiliário uma restrição grande à questão da arbitragem, especialmente no que diz respeito a direito do consumidor. Não adianta você ter, por exemplo, num contrato de venda e compra de unidades em plantão de vendas de incorporação, uma cláusula de compromisso arbitral em que o adquirente, aderente, será obrigado a, em eventual lide,
carregar aquela briga para a arbitragem. Isso não funciona, isso não existe, não faz sentido. Isso quer dizer que, em relação de consumo, a arbitragem não pode existir? Existe um conflito aí da doutrina a respeito da matéria. A legislação, o Maia depois pode até falar que ele participou nisso, tentou solucionar pelo parágrafo 3º do artigo 4º da lei. O fato é que, se o próprio consumidor optar por o nosso entendimento, assim eu penso, é que é válida sim, e por que não a cláusula arbitral no contrato ser aceita. O problema é que você tem que jogar na mão do consumidor, porque se ele assim não quiser, o judiciário vai entender que sim, ele pode levar a matéria para o Poder Judiciário. Eu fiz um trabalho de análise estatística e escolhi duas câmaras que são duas das principais de São Paulo. Uma é a CCBC, que é Brasil-Canadá, e outra a Fiesp-Ciesp, para trazer para vocês um pouco da importância do mercado imobiliário para a arbitragem. A matéria, como eu vinha falando aqui um pouco antes da apresentação, mais utilizada para a solução arbitral é societário. E, acreditem ou não, depois da matéria societária, a segunda mais carreada em arbitragem é o nosso mercado imobiliário. Por isso que eu falo, quem aqui está trabalhando tanto em arbitragem? São muitas demandas com matéria imobiliária. E aí você vai falar, o que é imobiliário? É infraestrutura? Contrato turnkey? Só contrato de construção? Porque se relação de consumo não tem, é muita coisa. Principalmente, obviamente, nós estamos falando de briga, de guerra entre grandes empresas. Incorporadora e construtora, por exemplo, tem diversos casos. Contratos de build-to-suit tem bastante. E aí eu trouxe para vocês, depois, por curiosidade, o acréscimo das medidas nos últimos anos e os valores envolvidos, tanto da CCBC quanto da Fiesp-Ciesp. Valores de mais de 100 milhões de reais em cada ano e tudo mais. Eu mesmo trabalho em alguns casos de valor muito grande, porque você tem um contrato de construção de 30, 50, 70, 100 milhões de reais, muito provavelmente, quando você tiver um problema nessa obra, você vai carregar para arbitragem. Imagine uma lide dessa, que você está brigando por 80, 100, 120 milhões, com uma perícia extremamente complexa, empreendimentos faseados, você deixar na mão do Poder Judiciário. Não que não seja o caso, mas provavelmente tanto a construtora quanto o incorporador vai ficar mais confiante, mais seguro, se souber que quem vai julgar e analisar um problema como esse é alguém especialista na matéria. E aí depois vocês podem olhar à vontade em relação a esses números, bastante interessantes. Agora eu já estou falando aí da Ciesp, valores de 300 milhões, 250 milhões nos últimos anos de medidas acumuladas. Bom, eu não vou me estender, porque eu não quero atrapalhar o horário dos dois também. Já estou batendo os 15 minutos, e depois eu estou à disposição para perguntas e para debatermos a respeito, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Oliva. Agora a gente passa a palavra ao Francisco Maia. Vai falar daqui, ó. Apesar de que eu gostaria de falar até daí, tirar o... Igual uma vez um palestrante foi falar de arbitragem, ele tirou o paletó, tirou a gravata, falou, a primeira coisa que vocês têm que entender é que isso aqui é informal. Então, mas eu, antes de mais nada, eu queria agradecer essa oportunidade, da pessoa do Felipe Cavalcante, do meu querido amigo de longa data, o Caio Calfati, que nos convidaram aqui, da honra de participar dessa mesa com vocês, com esse querido amigo Olivar, que a profissão nos uniu aí, né, Olivar? E dizer que eu vou fazer uma transgressão pequena, vocês vão me permitir. Primeiro, Olivar, eu queria só dizer um detalhezinho sobre a questão do consumo. Nós fizemos, alguns anos atrás, no Sinduscon de Minas, uma proposta que foi muito bem aceita e ela tem sido até utilizada. O artigo 4º da Lei de Arbitragem, que é o mesmo que fala da relação de consumo, no seu parágrafo 1º, ele diz que a cláusula pode vir incerta no próprio contrato ou em documento apartado. Então, nós sugerimos o seguinte, que que no contrato principal, você coloque que a solução de conflito será definida em documento apartado. E no documento você coloca, as partes decidem que esse conflito será resolvido da seguinte maneira, 2 pontos. Opção 1, foro estatal.
As partes elegem a comarca de Belo Horizonte, aquele que vocês conhecem. Opção 2, as partes elegem o juiz arbitral. Ou seja, está claro que o consumidor ele está escolhendo entre uma opção ou outra. A opção é dele. Porque o que veda do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, a instituição da arbitragem é compulsória. Tá? E tem um risco de que você, e óbvio, se o cara dá um contrato pronto, mesmo que esteja em negrito, tenha o visto, ele não teve opção, gente. É uma coisa simples. Tá? Bom, a segunda transgressão é o seguinte, eu vou falar de DRB, mas eu gostaria de falar do DRB no setor imobiliário. Porque eu trago para vocês uma proposta, e tem uma história rápida. Quando nós escrevemos o livro sobre CRD, que é a mesma coisa de DRB, eu vou falar agora, lá pela Pine, quando me mandaram uma mensagem, o pessoal estava reunido, pediu para eu fazer a introdução. Aí eu falei, poxa, mas eu queria escrever sobre DRB na Constituição Civil. Ah, então tá bom. Aí depois me contaram que uma pessoa chegou lá e falou assim, pô, mas o que esse cara vai escrever? Não tem nada de DRB no setor imobiliário, na Constituição Civil. Foi por isso que eu quero escrever, que eu quero trazer uma proposta para isso. E é isso que eu vou fazer para vocês agora. Me permitam essa transgressão. O que são os dispute board que foram aportuguesados numa tradução literal para Comitê de Resolução de Disputa? É um meio de solução de conflitos entre contratante e contratado em conflitos, em contratos de longo prazo, em que existe um acompanhamento permanente de uma junta, normalmente formada por 3 especialistas ligados à matéria, em que eles podem opinar de 3 formas diferentes. Eu sou um defensor árduo da arbitragem, Olivar até gentilmente me citou aqui, mas eu tenho dito que a diferença entre a arbitragem e o Comitê de Resolução de Disputa é que a arbitragem é como se fosse a exumação de um cadáver. E o CRD é a autópsia de cadáver fresco. Porque ela funciona de uma forma muito simples. Todo mês, essa junta vai na obra, se reúne e vê o problema a tempo e a hora, vê a evolução dos fatos, como eles estão acontecendo. Então, isso é muito importante. Essa modalidade, ela vem no que nós estamos chamando da 4ª onda dos MESCs, dos métodos extrajudiciais de solução de conflitos. Vem juntamente com a adjudicação, com a ouvidoria e com a avaliação neutra, que são formas que estão surgindo, exatamente como o Olivar colocou, de uma coisa que é consenso entre nós, a desjudicialização do conflito. Porque o Olivar foi muito benevolente em falar em 8, 10 anos. Existe uma estatística de uma juíza de Belo Horizonte que o tempo médio entre o ajuizamento da ação e o trânsito julgado, Olivar, médio, é de 17 anos. Tá? Um juiz está recebendo, em média, 7 processos novos por dia. Como disse um ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, estão enxugando o gelo. Então, como eu disse para vocês, é uma junta, ela é multidisciplinar, pode ser um advogado, 2 engenheiros, um economista, um engenheiro, um advogado. Essa interdisciplinaridade, ela fortalece e favorece esse acompanhamento da obra. Bom, quais são as modalidades contratuais que usualmente nós vemos? Primeiro é o comitê de revisão. Ele tem uma recomendação sem nenhuma vinculação, quer dizer, as partes aceitam ou não. Ele pode ser um comitê de decisão, onde o que ele expede tem que ser cumprido até uma futura revisão numa arbitragem ou mesmo pela via judicial. Mas, enquanto o contrato estiver vigindo, ele tem que cumprir. E tem a modalidade mista, que quem decide é quem pede a abertura dessa decisão. Então, a pessoa a da parte que deseja uma solução, ele que define se ela será vinculativa ou não. E dentro disso, inclusive no treinamento que houve da DRB Foundation no Brasil, na época da Olimpíada, Ricardo esteve lá conosco, eles mostraram muito bem isso. Ele tem uma característica que eu acho muito interessante, que lembra muito a mediação, a conciliação e a arbitragem
por favor, entre aspas, tá? Que é a modalidade de assistência, onde, no primeiro momento, essa junta tenta unir as partes para consensualmente resolverem. Ela pode também sugerir, que é a tal da avaliação opinativa, né, Geminiano, que você tanto ensinou para essa turma aí há tantos anos. E ela pode ser decisória, que é como se fosse arbitragem, que realmente ele vai emitir uma decisão que será cumprida, como eu acabei de falar. Isso aí é uma organização que nós tentamos fazer dos diversos segmentos do mercado imobiliário. É claro que ali pode ter um ou outro que eu esqueci, ou que estaria compreendido, mas vocês já imaginam esses 14 players interagindo, a quantidade de relações que existem e a quantidade de conflitos que podem surgir. Ou, na construção civil, isso aí eu até extraí de um manual que eu tive a honra de escrever, inclusive na companhia do Olivar e mais 2 outros colegas de São Paulo, isso é NBR 15575, que é a norma de desempenho, em que a gente dividiu as 3 grandes fases da construção civil com os intervenientes, é o pré-obra, a obra e o pós-obra. Então, nessa relação também a gente enxerga possibilidades muito grandes de conflitos que podem existir. E quais são essas características desses contratos? É aquilo que nós tentamos listar: complexos, muitos participantes, uma sequência de fatos que vão se somando, as questões técnicas ou particulares, questões às vezes muito específicas. Nós agora terminamos de participar de um conflito, obviamente na área judicial, que referia-se a sistemas de ar-condicionado. Era uma coisa extremamente complexa. O que estava se discutindo lá era muito detalhado. O trato sucessivo e, principalmente, que os contratos acabam sendo incompletos, porque não há como prever todas as contingências, todos o que poderá ser observado nisso. E essas controvérsias surgem por causa de quê? Serviços adicionais não estavam previstos, alteração de escopo procedimental e contratual, a própria imprevisão, caso fortuito, descumprimento de obrigação contratual, alteração na legislação vigente, política econômica. Eu tive um caso de uma barragem, que eu fiz uma arbitragem, uma barragem que envolvia muito concreto, que mudou o ICMS do cimento no meio da obra. Só que ele mudou no Espírito Santo e não mudou em Minas Gerais. E a obra era na fronteira dos 2 estados. Então, é um detalhe de política econômica. Bom, para se aplicar este comitê, o que nós chamamos do CRD, o Comitê de Resolução de Disputas, qual que é o maior empecilho? Eu vejo como custo, também como na arbitragem. Porque acaba você tendo questões de ticket muito baixo e que não justificariam a adoção do comitê. Por isso que nós temos que identificar quais serão os reais benefícios e o custo-benefício disso. O que eu acho que nós temos que olhar, principalmente, é esta questão de ser uma barreira à judicialização. Porque eu costumo dizer que nós temos os 3 calvários do processo judicial. É o temporal, o financeiro e o psicológico. É o tempo que se gasta, o dinheiro que se despende e o desgaste que as pessoas levam. Chega a um ponto que eu já ouvi isso, principalmente filho de magistrado que eu sou, quando eu, na minha adolescência, a gente chegava para o meu pai e falava: doutor, o senhor podia ver se esse juiz julgava a minha causa. Eu não quero saber se eu vou ganhar ou se eu perder. Eu quero que isso acabe. Tá certo? Então, isso é que é o pior. Eu contava para alguém ali agora, fora que eu tive um caso também de um colega meu de colégio, que eu participei de uma briga familiar deles, e depois de muitos anos encontrei e falei com ele: fulano, como é que é? Aquela briga acabou? Ele falou: acabou. Falou: que coisa boa. Pois é, depois que meu pai e meus tios tiveram câncer, eles resolveram fazer um acordo. Então, é uma realidade que a gente vive esse problema. Bom, nós tivemos essa ousadia de fazer uma proposta de custo até de uma adoção de CRD na construção civil, dividindo
essa aplicação em 3 grandes grupos. Em obras de pequeno porte, de médio porte, de grande porte. Obviamente, isso é uma questão empírica, sugestiva, e que nós tabulamos ali um custo aproximado que poderia justificar a adoção dessa solução, que caberia no orçamento dessas obras. Lembrando que algumas premissas devem ser seguidas. Primeiro é o seguinte, quando eu falo em obra de pequeno porte, eu acho que não cabe um comitê de especialistas. Já conversei, inclusive, com o próprio Fernando Marcondes, que é o presidente do IBDIC, que é hoje o coordenador do DRB Foundation no Brasil. Ele mesmo fala que não vê problema em ter um CRD de 1. Gente, é uma questão de nomenclatura. Vamos inventar um nome, qualquer coisa, mas uma pessoa pode ser encarregado de uma obra de pequeno porte de fazer esse tipo de acompanhamento. Bom, outras coisas, numa obra de grande porte, aí sim, você teria espaço para fazer isso. E numa obra, talvez, de médio porte, você poderia ter até uma dupla. Um da área técnica e outro da área jurídica, que os dois pudessem ali trabalhar numa dupla para fazer. São, repito, meras sugestões. E, dentre tantas outras, eu listei aí, o incorporador com todos os demais intervenientes de uma incorporação imobiliária, construtora com a vizinhança. Nós temos um case em São Paulo de ouvidoria entre uma construtora e vizinhança que é sensacional. Eu, inclusive, coloquei no artigo que vai sair no livro da Alex. Só um detalhe, eu acho que eu já comentei isso com o Olivar. Tinha um casal de velhinhos estava a ponto de entrar na justiça contra a construtora. Essa ouvidora, ela identificou o problema, que era simplesmente as entregas feitas de madrugada, tinha que abrir o portão, e o portão fazia um barulho ensurdecedor. Sabe por quê? Não tinha graxa. Passou graxa, resolveu o problema. Mas ninguém nunca teve uma interlocução com a vizinhança. Tá? O empreendedor com os compradores, pode ser investidores, consumidores, por exemplo, entrega de obra, o próprio membro desse comitê, se for de 1, ou de 2, ou de 3, eles possam fazer a entrega da obra, tá? Desde que, obviamente, sejam aceitos pelos compradores, né, gente? Essa premissa, eu acho que ela é básica, são pessoas isentas, assim como árbitros. Loteador com empreiteiros de diversas ordens, eu vivendo conflitos, tanto no campo arbitral como judicial, entre loteador com os diversos empreiteiros, empreiteiro com subempreiteiro, estou fazendo uma agora, uma arbitragem disso, então, são coisas comuns. Bom, de tudo isso, procurando ser breve, conforme combinamos, não é? Bom, nós vivemos num terreno fértil para conflitos. Eu acho que isso é indiscutível, todos nós sabemos. Bom, a transformação de um conflito, que é diferente do litígio, né? Quando o conflito passa para litígio, é que há o prejuízo. Tanto na área arbitral, como na seara judicial, porque, mesmo que na área arbitral a gente tenha uma solução mais séria, especializada, eu costumo dizer que o vencido, normalmente, ele não é convencido. Então, existe essa... Quando nós temos esse acompanhamento, essa solução que o CRD pode dar, eu acho que ela é menos traumática. E a arbitragem funciona quase como uma instância recursal do CRD. A gente pode ter isso. Embora eu quero desanimá-los da seguinte maneira. Segundo a DRB Foundation, é zero, estatisticamente, os casos de decisão de comitês de resolução de disputas que são revertidos em arbitragem. Por quê? Porque são isolados. Então, estatisticamente, eles consideram zero. E no metrô de São Paulo teve um índice de 97% de não reversibilidade. Tá? Bom, repetindo o que eu acabei de falar, a presença desses terceiros, que tem que ser neutros, imparciais, a confiança dos players envolvidos, ele é fundamental para que tenhamos condição dessa forma de solução de conflito.
E, por ser uma novidade, a gente volta naquela velha história que assistimos já há 22 anos atrás, quando surgiu a lei de arbitragem, a questão da quebra de paradigma. Quando me perguntam, às vezes, por que a arbitragem ainda não pegou efetivamente no Brasil, eu lembro da história de um corretor especialista que uma vez perguntaram para ele quais eram os 3 fatores que mais valorizavam o imóvel. Ele falou, em primeiro lugar, localização, em segundo lugar, localização, em terceiro lugar, localização. Então, eu respondo que os 3 problemas que impedem a propagação, não só da arbitragem, mas dos MESCs em geral, é cultural, em primeiro lugar, cultural em segundo lugar e cultural em terceiro lugar. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Agora a Beatriz Nascimento vai conversar um pouco com a gente com relação ao compliance imobiliário. Boa tarde, quase boa noite, né? Eu queria, primeiramente, parabenizar o evento, na pessoa do presidente Felipe Cavalcante, agradecer o convite, cumprimentar os colegas, é uma grande responsabilidade, né? E dizer que os nossos temas, sim, eles se comunicam em alguns aspectos, principalmente porque nós estamos tratando de assuntos que enfrentam uma quebra de paradigma e uma questão cultural muito forte. Com o compliance imobiliário não é diferente. Então, a proposta é que a gente faça uma apresentação, defina a questão de conceito, históricos, para aí, sim, a gente entrar na parte prática. Compliance ele vem do inglês to comply, que uma tradução livre quer dizer estar em conformidade, e a lei ela tem alguns conceitos próprios, e aí nós vamos falar de cada um deles. Traçando aqui um histórico de direito comparado, tá? Legislação alienígena, que a gente pode ver que, embora seja um tema que está sendo muito discutido agora, ele não é novo. Tá? Então, se a gente pudesse buscar aí na história a origem disso tudo, a gente vai lá no crash de 1929, em que o liberalismo mostrou seus dentes, né, e que precisava se regular aquele setor por conta de uma crise que atingiu o mundo inteiro. Em 1972, a gente tem a eleição, a disputa eleitoral lá nos Estados Unidos, em que questões de corrupção foi muito forte, e, mais para frente, isso acabou com discussões legislativas, alcançando a lei de FCPA, que são cláusulas contratuais, e que prevê atos de corrupção e suas medidas. 1977, a instituição do FCPA, 1996, a Organização de Estados Americanos, já regulamentando, prevendo discussões a nível global, atento a todo esse apelo de questões de corrupção. Eu não estou conseguindo enxergar. 97, a ODCE, 98 também, chegando aqui no Brasil, a questão de lavagem de dinheiro. 2001, atentado das Torres Gêmeas de Nova York, nos Estados Unidos. O que se verificou? Que empresas, pessoas jurídicas, elas são os grandes instrumentalizadores da questão de lavagem de dinheiro. Então, começou a se sensibilizar, né, as discussões jurídicas que precisava responsabilizar não só o agente, a pessoa natural, mas também a pessoa jurídica. E aí começam os institutos a se discutirem a responsabilidade das empresas nessa questão de combate ao terrorismo e questões de lavagem de dinheiro. Chego aqui à ONU, em 2000, faz uma previsão, 2002, e aí nós vemos aqui várias previsões, 2003. Aqui, eu chamo a atenção que essa própria resolução recebida no direito interno, ela já começa a traçar alguns critérios para responsabilizar o setor privado, que até então ele vem responsabilizando o setor público e a pessoa natural. Agora a gente começa a traçar alguns critérios de responsabilização das pessoas jurídicas. Aqui eu chamo a atenção para o caso Siemens. Em 2008, né, a empresa foi multada em mais precisamente 1,6 bilhões de dólares. Foi o maior caso de penalização debaixo da lei de FCPA e repercutiu mundialmente. Então, aí começou
a se destacar a importância de medidas de prevenção a esse tipo de conduta. O doutor Maia ele fala aqui bastante que a arbitragem ela cuida do conflito para que ele não se converta em litígio. O compliance ele vem para administrar o risco. Então, é como se a gente tivesse um passo antes para que isso não aconteça. Então, nós estamos falando de políticas, de condutas, evitando isso daí. Mundialmente, a partir daqui, a gente tem uma repercussão muito grande e as empresas começam a dar maior importância nessas medidas de compliance. Marco legal no Brasil. Nós já temos algumas regulamentações também punindo pessoas naturais no Código Penal, lei de improbidade administrativa, mas sempre responsabilizando o agente. E aí eu venho com a Operação Lava Jato, né, e aí fazer aqui uma contextualização da Lei 12.846, em que ela foi feita 3 dias, foi promulgada 3 dias depois da Lei de Organização Criminosa. Justamente porque o que acontecia? Quando eu disparava uma investigação, quando a autoridade disparava uma investigação para punir os agentes, precisava punir as pessoas jurídicas. E, nesse aspecto, o direito brasileiro carecia de uma fundamentação legal. Então, vem a Lei 2.846 e traz a responsabilidade jurídica objetiva para as pessoas jurídicas responderem objetivamente por esses processos. E aqui é o que eu chamo a atenção para algumas críticas que têm sido muito duras construídas a respeito disso, porque essa responsabilização jurídica objetiva das pessoas jurídicas, ela averigua apenas o fato, o dano e o nexo causal. Eu não tenho que demonstrar dolo ou culpa do agente, nem vinculação, nem intenção de dano. Aconteceu, a empresa é responsabilizada. E aí isso é feito administrativamente. A maior autoridade da autarquia, ou seja, da administração pública, em que pode ter acontecido o ato tido como corrupção, é ela quem vai julgar e é ela quem vai responsabilizar objetivamente. E aí a gente lança as nossas considerações, né? A que tipo de preparo, a que tipo de conhecimento técnico e jurídico essas pessoas são comissões que são instauradas na administração pública têm para estar fazendo esse tipo de juízo de valor. Em que pese isso, a lei existe e a responsabilização é objetiva. Hoje ela não precisa de demonstração de dolo ou culpa. Eu só queria pedir ao pessoal do suporte que me ajudasse com o tempo, porque são muitos slides e eu preciso que vocês me monitorem. Tá. Bem, aqui eu queria chamar a atenção, e aí eu vou tentar ler daqui, para vocês verem a abrangência da Lei 12.846 e ver a que tipo de exposição as empresas estão sujeitas, né? Sociedades empresárias, as sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização, modelo societário, bem como fundações, associações, entidades ou pessoas, sociedades estrangeiras que tenham sede filial ou representação em território brasileiro, enfim. A lei faltou dizer que é todo mundo, né? Então, dado essa abrangência muito ampliada e o alcance da lei, nos surpreende que esse tema não esteja sendo debatido à altura, ou com a importância que ele requer, porque as penalidades dessa lei elas são absurdamente graves, como a gente vai mostrar daqui a pouco. Bem, aqui a responsabilização administrativa mediante processo administrativo previsto no Decreto 8.420 de 2015. Então, é um tema que, embora não seja novo, foi regulado recentemente, né, mas já tem, sim, várias decisões e penalidades já debaixo dessa legislação. A própria Lava Jato está aí, né, para mostrar que a repercussão disso está muito sensível e eles realmente estão buscando a aplicação da lei. Bom, para fins didáticos, né, eu fiz uma classificação das penalidades previstas na lei, e aqui eu chamei a primeira de pena de multa, que ela pode ir de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício apurado.
Então, assim, para quem costuma lidar com as questões de risco, isso é um risco que é absurdamente considerável, né? 20% do faturamento bruto, descontados os impostos, de qualquer empresa pode significar inviabilizar a operação da empresa por algum tempo, tendo em conta que isso é um processo administrativo que deve durar em torno de 180, prorrogável por um período também, que você vai ter uma decisão internamente julgada, e você vai ter 30 dias para efetuar o pagamento, sob pena de inscrição endividativa. Então, é uma medida bastante severa que merece cuidado. Bem, aqui é um caso bastante conhecido, dispensa maiores aprofundamentos, mas ela assinou uma multa. A Odebrecht foi penalizada em 6,7 bi, o maior caso de penalidades debaixo da atuação da lei de anticorrupção. E o que eu quero chamar a atenção aqui nesse aspecto, que sim, a Odebrecht foi penalizada num importante montante, mas ela tem 20 anos para fazer esse pagamento. Aqui, essa pena, e aí é o entendimento meu, pena de exposição, ela sim, ela tem que ser bastante considerada. Por quê? Aqui eu estou com um dispositivo que diz que a decisão ela tem que ser publicada via extrato de sentença nas dependências da empresa e no site da empresa por no mínimo de 30 dias. Falei, então, muito bem. Estamos estruturando as operações, e aí eu tenho um processo administrativo de corrupção de um dos diretores da empresa, supostamente envolvido. A empresa não tem programa de integridade, não consegue fazer sua defesa adequadamente, e ela é penalizada em 20% do faturamento bruto. Não bastasse isso, ela tem que divulgar no site dela que ela foi penalizada por atos de corrupção. Bem, dado as repercussões que a gente tem tido nesse sentido nos últimos tempos, eu acho, minha opinião, que isso sim às vezes mais preocupante que a própria aplicação da multa, porque a multa parcela, se negocia, você consegue eventualmente com o procurador traçar condições diferentes, mas aqui não. A gente viu, e aí é de conhecimento público, várias empresas tendo as suas ações despencadas por apenas denúncias que sequer foram investigadas. Então, na medida que a empresa tem um programa de integridade, isso sim age como um mitigador desses riscos, e aí a gente vai ver do ponto de vista legal. Bem, não bastasse a exposição de multa, a empresa também tem a sua decisão e ela começa a fazer parte de um cadastro nacional de pessoas inidôneas e suspensas. Então, é como se fosse o SPC e Serasa do ponto de vista legal e punitivo das empresas, que está no portal da transparência, acessível a qualquer investidor, qualquer comprador, cliente final. E também sujeita à inscrição nesse mesmo cadastro a empresa que incorra em qualquer das penalidades previstas em outras leis, o que eu acho também, de uma certa forma, um alcance muito ampliado da Lei 12.846. Aqui o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, a empresa, a não ser além da sua reputação, está bastante prejudicada no cadastro anterior, aqui transitou, a empresa é no cadastro de pessoas punidas. E uma segunda questão que a Lei 12.846 trouxe foi a desconsideração da personalidade jurídica em caráter administrativo e incidental, que o STJ já tinha reconhecido, é possível, mas agora tem uma previsão legal. Então, a gente agora ficou amarrados, vinculados por lei. E, de novo, quais são os critérios que a administração pública tem para estar administrativamente fazendo esses incidentes e alcançando o patrimônio dos diretores, enfim, para poder efetivar a desconsideração da pessoa jurídica. E aí vem, enfim, tomada todas as proporções, a responsabilidade judicial, que eu posso, inclusive, culminar com a dissolução da sociedade. À medida que verifica-se que tem uma continuidade delitiva, aquela empresa ela deixou de ter um caráter
de iniciativa privada, comercial, que visa lucro, para estar se mostrando como um instrumento de atividades ilícitas. Então, há uma condenação e a empresa é dissolvida. Bem, agora aqui, questão do programa de integridade. Para que a gente possa mitigar esses riscos de estar sujeito a essa lei bastante severa, a lei também 2.846, ela prevê que as empresas que têm programa de integridade, e aí a definição legal também está aqui no decreto, em que consiste que medidas e procedimentos que visam a prevenir e remediar esses atos internamente, elas podem ter as multas aliviadas. E aí, quando você faz o conflito dos agravantes e atenuantes, você pode, inclusive, chegar a uma condição de a multa ser zerada administrativamente, desde que o programa observe as exigências do Decreto 8.420. Bem, aqui ele traz as atenuantes, né, que, na qualidade de todos os fatores, você pode fazer o encontro das agravantes com as atenuantes e você até pensar em zerar essas multas. Bom, aqui a gente vai falar dos pilares do programa de integridade, tal como previsto no Decreto 8.420. É preciso haver um comprometimento da alta direção, e aí eu volto a falar as palavras do Dr. Maia, que, se não houver uma cultura de compliance, não é só o manual que está lá na intranet da empresa que vai atender às exigências da lei, é preciso que o programa atenda aos requisitos legais e se mostre eficiente para poder ter os benefícios das atenuantes. Padrões de conduta, código de ética, padrões de treinamentos periódicos. E aqui por quê? De novo, não adianta a gente ter só um manual dizendo como é que isso tem que acontecer. As pessoas, colaboradores do chão de fábrica até o alto escalão da empresa, precisam estar comprometidos com aquele código de ética, sob pena de responder. Obrigada. Sob pena de responder para a diretoria, porque mesmo ciente das regras e das políticas traçadas pela empresa, a pessoa se comportou de maneira diferente, que pode ter exposto a empresa aos mais variados tipos de risco. Análise periódica dos riscos, registros contábeis, controles internos e procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, enfim. Aqui eu fiz um apanhado legal e genérico que serve para todos os tipos de empresa. A lei, quando ela disse, olha, você se expôs a qualquer tipo de trato com a administração pública, a lei alcança a sua empresa. Bem, aqui ele vai falar dos canais de denúncia, da independência e estrutura da instância externa responsável pela aplicação do programa de integridade. Por quê? Do mesmo jeito que o árbitro, né, que na questão da arbitragem, ele precisa ter a confiança da diretoria, da mesma forma o compliance. Porque, se ele não tiver autonomia para invadir as particularidades da empresa e, às vezes, abre feridas que o empresariado não está disposto a enfrentar, e o compliance ele se vê intimidado por fulano ou ciclano, você vai acabar corrompendo o próprio compliance que está ali para evitar os riscos. Então, quando a gente for falar de análise de riscos, isso é um tiro no pé, porque não adianta você sabotar o compliance que está ali, porque a lei diz, se o teu programa existe e ele não é cumprido, era melhor que não existisse. Porque aí você está dando ciência, que você tinha conhecimento de tudo, e mesmo assim insistiu nos riscos. Bem, aí ele traz alguns outros parâmetros, a apresentação vai estar disponível para vocês. E aqui eu quero traçar só uma consideração a respeito da obrigatoriedade do programa de integridade. Já existem leis aprovadas recentemente na administração pública obrigando empresas que queiram participar de procedimentos licitatórios devem ter programas de integridade. Recentemente, o colega falou aqui que foi abordado por um cliente que pediu as normas de compliance do escritório. Então, assim, seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista do mercado, é uma demanda que já existe. E aqui a parte de regulamentação que ainda está dependendo de edição de lei. Então, o programa de compliance hoje, ele não tem um padrão fixo, ele não tem normas fora esses pressupostos mínimos e legais.
ele realmente vai depender das práticas de mercado, tá? Aqui a gente tem a Maria Cristina, a chefe de conformidade da Odebrecht, e ela diz claramente que a gente está diante de um cenário disruptivo. Não é mais possível fazer negócio se você não demonstrar transparência e não demonstrar compromisso com práticas de corrupção, anticorrupção dentro da sua empresa. Como a gente falava, é estranho a gente pensar hoje numa empresa que não tenha setor de RH. Mas há 15, 20 anos atrás, as empresas não tinham RH. Então, nós estamos diante de um momento em que as empresas que não tiverem um departamento ou um profissional de compliance vão perder tanto em competitividade como em riscos a que vão estar expostos, né, pelas agruras da lei. Bem, aqui a gente tem alguns paralelos, mostrando que o programa de compliance é um valor agregado para negócio. Espraiamento do mercado, aqui a maior comunidade jurídica de compliance da América Latina já tem alguns programas de cursos específicos para compliance na área de hospitais, mercado financeiro. Tenho certeza que, dentro de pouco tempo, vai ter, no mesmo sentido, para a área do mercado imobiliário. E aqui é onde eu queria chegar para mostrar onde é que o compliance imobiliário ele faz alcance. Eu remonto aqui as palavras do Carlos Ferrari, que falou que o mercado financeiro, quando ele vai analisar um investimento, ele não está esperando vir uma empresa perfeita, mas ele quer ter acesso, ele quer conhecer a realidade da empresa e saber quais são exatamente todos os riscos a que ele está exposto. Então, quando eu tenho políticas de conduta que elas me preveem, seja do ponto de vista legal da lei anticorrupção, que é essa esfera menorzinha de programas de integridade. Eu tenho o compliance imobiliário, que avança para questões imobiliárias. E tem o organizacional, que aí vai lidar no trato de pessoas e questão de gente. Eu tenho o nível de disclosure, que hoje já é levado em consideração na análise de risco de agências de rating. Então, as empresas, as maiores agências de classificação de risco, ela já tem o nível de disclosure voluntário de empresas como vetor de análise. Bem, aqui na questão prática, né? Os programas de compliance imobiliário, ele tem que ter um mapeamento de todos os departamentos da empresa e, nesse aspecto, traçar políticas de conduta de prevenção a assédio moral, prevenção a racismo e discriminação de qualquer tipo, observância de leis trabalhistas, enfim, tudo que aquilo no futuro possa representar direta ou indiretamente risco para a operação. Due diligence de stakeholders, conflito de interesses. Um painel anterior, acho que foi o doutor Abelha, falou também da importância do compliance urbanístico, e a doutora Rita Martins ela traçou um case em que a solução jurídica do negócio estava diretamente ligada à estruturação de como ele foi feita lá no começo, então ela deixou isso muito bem clara. O fato da operação ter sido estruturada de uma maneira muito diligente possibilitou que, 10 anos depois, ela conseguisse uma solução jurídica para isso. Então, nós que estamos no dia a dia, na prática, a gente sabe que nem sempre a melhor solução jurídica ela é apta a corrigir questões procedimentais e internas. Então, se você não consegue voltar no tempo e buscar onde está a prova, onde está o direito do seu cliente, você pode ser o melhor advogado do mundo, você não vai conseguir fazer isso. Então, daí a importância do compliance, de você ter, sim, no campo do dever ser, políticas que norteiam a atividade imobiliária para você conseguir mitigar esses riscos. Bem, dever de cautela da imagem, e aqui a gente fala, mais uma vez, da importância de todos os colaboradores da empresa entenderem que as suas condutas, direta ou indiretamente, podem abalar de maneira bastante sensível a imagem da empresa, e quando você tem um compliance forte e atuante, você consegue mapear onde estão essas fragilidades e traçar procedimentos para corrigir. E aqui é a análise de riscos, que, de uma maneira bastante cartesiana, porque, veja, quando você fala de tratar de comportamento humano, né, é uma coisa muito subjetiva. Então, você pode traçar o paralelo que for, juridicamente, textualmente e legalmente, e se a pessoa tiver inclinação ao erro, ela não vai cumprir. É bem assim.
Então, quando você trata as políticas, você trata do ponto de vista legal, e, indo a fundo, cada uma dessas políticas tem regulamentação já prevista, por exemplo, decreto federal que regulamenta como tem que ser o trato com a administração pública. Então, vamos supor que o diretor da empresa precisa lidar com um agente público para tratar de questões de aprovações de projeto. Ainda que ele não tenha nenhum tipo de intenção de conduta ilícita ou qualquer coisa assim, se ele não observou o decreto o 4334 de 2002, que ele diz que tem que ser uma comunicação na administração, dentro da administração pública, não deve ser informal, tem que ser acompanhado de 2 agentes públicos, preferencialmente 2 agentes da empresa, ele está sujeito a dizer que aquele encontro que ele teve casual no hotel, para tratar de assuntos que não tem nada a ver, foi, por exemplo, um assédio para o agente público facilitar, de alguma forma, a aprovação de projeto, como a gente tem visto aí a todo tempo, né? Enfim, atos de corrupção, elas acontecem justamente porque você, informalmente, sem nenhuma pretensão, você se expõe ao contato com o agente público, num almoço, numa viagem, e trata de assuntos que não eram para ter sido tratados ali. Então, por não observar que existe uma lei que regulamenta, inclusive, esse processo, você acaba se expondo. Então, a análise de risco ela consiste em, uma vez que você estabelece as políticas de conduta, você vai visitar os departamentos e alinhar as não conformidades. Aquilo que, em probabilidade e impacto, tiver no lado vermelho, você vai traçar um plano de ação para o lado verde. Por quê? O verde ele é um risco administrável. O programa de compliance ele não se presta a dizer que vai eliminar esses riscos, porque ninguém pode arvorar esse direito de moldar o comportamento humano e garantir que, no universo de 30, 40, 50 funcionários, ninguém vai fazer nada de errado, mas a lei diz, tendo um programa de integridade, já estou encerrando, você consegue efetivamente demonstrar que a empresa estava comprometida com medidas de transparência, de ética, e que, uma vez identificado esse ato irregular, ele foi investigado internamente e, inclusive, responsabilizado a pessoa que efetivamente tenha incorrido em alguma transgressão. Bom, a empresa, a lei, na verdade, o que a gente fala assim, uma análise mais finalística da lei, ela quer sensibilizar o empresariado de que, sim, ele é responsável e que ele precisa combater internamente essas condutas para que isso não se converta em um ilícito mais grave. Bem, aqui tem uma empresa de consultoria americana, e aí nós vamos de novo para a questão de um dos grandes desafios, né, o empresariado entender isso como não um custo, mas como um benefício, em que essa empresa avalia que o custo de não ter um compliance forte e atuante pode ser em até 3 vezes o valor de implantação, fora as multas e fora a obrigação de reparar o dano. Então, diante de todo esse panorama legal, a gente se viu diante do grande desafio, que também é o desafio encontrado na arbitragem, de como a gente pode sensibilizar o empresariado para que ele saia dessa condição de agir, às vezes, e na maioria das vezes, não intencionalmente, mas à margem da lei, porque existem procedimentos a serem observados, sem que ele entenda isso como um custo. E aí, entendemos que conversar com especialistas da área, com fundos de investimento, com instituições financeiras, podem dar esse viés que a gente sempre procurava. Por quê? Nós somos de Maringá, no interior do Paraná, e lá a gente tem um estado bastante conservador, que ele não tem uma cultura de acessar capital. Então, quando você oferece essa questão de integridade, ele vai entender que é apenas mais um custo. E aí a gente mostra a questão da transparência, da mitigação de risco, e mostra que, sim, é mais barato para ele trabalhar alavancado, desde que ele consiga demonstrar esse nível de disclosure que o próprio fundo de investimento. Nós estamos aqui em parceria com a Capitalis, nesse sentido, para formatar o que é que o mercado financeiro entende de disclosure e fechar essa questão do manual com todas as questões práticas devidamente abordadas.
era o que eu tinha para considerar, e a apresentação está disponível para vocês, procure o pessoal do suporte. E eu agradeço a paciência, eu sabia que eu ia estourar o prazo, porque é um tema que não tem como a gente deixar de passar por essa questão legal sem prejudicar o conteúdo. E, mais uma vez, eu agradeço e devolvo a palavra ao moderador, se a gente ainda tiver tempo para alguma coisa. Muito obrigada. Obrigado, Beatriz. Nós teremos tempo, segundo a organização, para 3 perguntas. Dou-lhe uma, dou-lhe 2. 3 aqui. Alô? Oi, boa noite. Minha pergunta é para Beatriz. Com relação à compliance, até você falou ao final da sua palestra sobre a capitales, fundos. Para um fundo que vai comprar, trazendo até para o campo prático do imobiliário aqui, até loteamento, para um fundo que vai comprar uma carteira de crédito de uma loteadora. Por exemplo, a maioria delas não tem uma política de compliance, é muito difícil você chegar em algumas informações, seja de aprovação, se não teve nenhum tipo de corrupção na parte de aprovação, e até muitas vezes de sócios, que empreendimentos imobiliários muitas vezes têm pessoas politicamente expostas. Daí, como que eu vou verificar, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa politicamente exposta, que isso é mais fácil de ver, porque só vê a cadeia de sócios até chegar nessa pessoa, se eu não estou praticando alguma ilicitude em comprar esse crédito, como que eu sei que esse dinheiro não vem de lavagem de dinheiro? Qual que é o meu dever de diligência, que tem que ir além do normal, nesse caso que eu tenho uma pessoa politicamente exposta, como sócio, para blindar a situação de eu não estou contribuindo para uma situação de lavagem de dinheiro ou não, até onde eu tenho que ir no nível de análise da origem do dinheiro que esse sócio, que é PEP, trouxe para o projeto, para o empreendimento, para a SPE, enfim. Bom, isso é um assunto que ele não está atrelado à Lei 2.846, mas ele remonta à própria Lei de Lavagem de Dinheiro. Se você pegar a 9.003 de 98, ela elenca lá quais são os critérios de movimentação, por exemplo, de comunicação das operações financeiras ao COAF, que a gente sabe, inclusive, que são sonegadas ou deixadas em segundo plano para a maioria dos empreendedores, por questões fiscais ou por questões procedimentais. A obrigação existe, existem políticas que a gente elenca como Know Your Client, que é política de conhecer o seu cliente, em que você tem que ter um arquivo atualizado, um cadastro atualizado com toda a questão pessoal e questão de endereço, questões do seu cliente. Por quê? Qualquer atividade que seja suspeita de lavagem de dinheiro, como diz lá a própria Lei 9.613 de 98, operações pagas à vista acima de R$100 mil em dinheiro devem ser comunicadas. Então, assim, a própria lei ela faz essa discriminação de quais são os critérios aos quais você vai estar sujeito. Fora isso, existem políticas que a gente vai traçar aí de questões comportamentais que podem deixar o fundo de investimento mais confortável a entender que o disclosure está ou não à altura do que ele espera. Por isso que a gente tem dialogado, e aí nós vamos falando de mais de 1 ano de estudo nesse sentido, e agora, por conta da Capitalis atuar no core de loteamentos, que é a parte que a gente atua, a gente está ouvindo do próprio fundo quais são essas políticas de natureza comportamental que podem deixar o fundo mais confortável para isso. Fora disso, do ponto de vista jurídico, a gente tem que se ater ao que está disposto na lei. Então, verificar dentro da lei de 9.603 de lavagem de dinheiro quais são os critérios que ela regulamenta. E aí de uma visão bastante diminuta da coisa, eu focaria em 2 coisas, né? As questões dos registros contábeis, que são absolutamente imprescindíveis nessa análise, e na questão da comunicação de todas as operações ao COAF. Era isso que você queria? Obrigado, Beatriz. Quem mais aqui na frente? A minha pergunta é para o Dr. Maia. Eu moro e atuo em Goiânia, e a gente tem um volume muito grande de ações nas cortes,
envolvendo direito imobiliário, muitas, e a maioria delas envolvendo comprador e vendedor. Pedidos de revisionais, declaratórias, consignatórias, uma série de ações. E a gente teve uma decisão em outubro do ano passado, no STJ, do ministro Ricardo Vilas Boas, mantendo a arbitragem como foro de competência, sob o argumento de que, ainda que seja uma relação consumerista, isso não afasta a competência da arbitragem. O senhor acha que isso pode ser uma tendência do STJ agora ou uma decisão isolada? Não, eu acho que é uma tendência. Mas eu faço minhas as palavras do Olivar e reitero aquela preocupação que eu coloquei. O STJ tem sido bastante assertivo em prestigiar a arbitragem. Isso é uma realidade. O que nós precisamos tomar cuidado, e eu dei um exemplo prático, é de não instituir a arbitragem compulsória. Foi isso que nós tentamos na revisão da lei de arbitragem. O que foi vetado nada mais foi do que separar contrato de adesão de contrato de relação de consumo. E isso parece que não foi compreendido, principalmente por associações consumeristas. Mas esta foi a intenção da comissão que elaborou o anteprojeto, do qual teve como seu presidente o ministro do STJ, foi o ministro Luiz Felipe Salomão, e foi um dos grandes pontos que nós discutimos e, desde o primeiro momento, foi foco. Mas eu acho que é uma tendência, não tenha dúvida. Agora, vamos sempre ter este cuidado. Nós não podemos deixar rastros de que houve instituição compulsória da arbitragem. Só isso. Permita-me acrescer, tem uma questão que é prática. Em relação de consumo em contrato de adesão, eventual cláusula compromissória, arbitral, na cabeça do fornecedor, joga para o consumidor adquirente a opção. E aí, muitas vezes, o cliente, o empresário, não quer. Uma vez correndo o risco de, tendo a cláusula, o adquirente optar por o judiciário ou a arbitragem, melhor seria, então, que não tivesse a cláusula e que já elegesse o foro judicial para que isso fosse solucionado. Então, na prática, digo bastante por São Paulo, mas não só por São Paulo, o empresário, ainda mais nos contratos de adesão, não quer carregar essa previsão da arbitragem em relação de consumo, porque ele tira da mão dele a decisão em relação à opção do judiciário ou não. Ok, obrigada. Conflita um pouco com o Código de Processo Novo, naquela parte quando você faz a defesa. Ah, sim, desculpa. Meu nome é Paulo de Araújo, sou advogado há uns dias, pelo menos 27 anos. Esse Código Novo traz aquela questão de você alegar, em primeiro, na defesa, a instituição de causa arbitral, onde o juiz pode extinguir o processo sem resolução de mérito. Né? E essa parte aí não conflita? Mas por quê? Explica melhor. Por que você acredita que conflitaria? Assim, se lá está dizendo que esse contrato de adesão, né, a opção é do consumidor. Na verdade, não é isso. O contrato não diria que a opção é do consumidor. O contrato traria a obrigação das partes de carregar eventual lide para a Câmara Arbitral ali eleita. Seria isso. Só que, na prática, como muitas vezes o Poder Judiciário entende que você não pode, num contrato de adesão, obrigar o adquirente a não poder carregar o seu problema, a sua lide para o Judiciário, então, na prática, ele teria opção. Porque ele indo para o Judiciário não diria para ele, olha, você não pode estar aqui, você tem que ir para a Câmara Arbitral. Por quê? Porque já houve decisões no sentido de que, em contrato de adesão, você não poderia, entre aspas, sempre entre aspas, forçar o adquirente, o consumidor, a não poder usar o Poder Judiciário. Então, não é que a cláusula traz a opção dele, é que, na prática, vira uma opção. Entendi. Mais alguma questão? Então tá. Queria agradecer a presença de todo mundo. Beatriz, Oliva, Francisco, muito obrigado aí pelo show que vocês deram. E mais uma vez, obrigado pela paciência de todo mundo. Valeu.